Nossa oitava sessão e última sessão, né, que trata sobre a última parte do programa de transição, ela aborda três temas muito ligados, tá? Que nós não podemos, de fato, separar. O primeiro é a luta, a posição da Quarta Internacional contra o oportunismo e contra o sectarismo, tá? A segunda, eu vou tratar junto essa parte, tá? A segunda, a especial atenção que a Quarta dava à questão da juventude, das mulheres trabalhadoras, e o último, realmente, o que seria a Quarta Internacional, tá? Isso é por que eu digo estão intimamente ligados, porque nessa parte Trotsky, na verdade, ele dá todo um delineamento do que seria a Quarta Internacional e as suas principais posições dentro do movimento operário, tá? Então, primeiro, ele começa dizendo que a Segunda Internacional cresceu nos limites da democracia burguesa por dezenas de anos. Isso é muito importante, porque ele explica que a Quarta Internacional se tornou uma parte inseparável da democracia burguesa. Isso influiu totalmente no que seria a formação da Segunda Internacional e a degeneração da Segunda Internacional. Ao se tornar parte inseparável do regime democrático burguês, a Segunda Internacional foi comprada por esse regime, digamos assim, e se degenerou totalmente, tá? Então, ele diz, inclusive, que a Segunda apodreceu com a democracia burguesa, tá? E isso é muito importante porque existem, inclusive, organizações revolucionárias hoje, né, que eram da Quarta Internacional, inclusive em épocas muito mais recentes, né, que se degeneraram exatamente com a democracia burguesa. Conquistaram deputados, conquistaram cargos dentro dos regimes democráticos burgueses e, com isso, também apodreceram, digamos assim. Por exemplo, o chamado Secretariado Unificado da Quarta Internacional, que eles se dizem, inclusive, a Quarta Internacional, abandonou, por exemplo, a estratégia da ditadura do proletariado, diz que hoje em dia não utiliza isso mais como sua estratégia, abandonou a estratégia de construir a quarta em todos os países, adotou a política de construir partidos anticapitalistas, tá? Ou seja, degenerou totalmente em função disso aí, né? Bom, em relação à Terceira Internacional, o Trotsky diz que a contradição é que a Terceira Internacional tomou o caminho do reformismo na época em que a crise do capitalismo colocou a Revolução Proletária na ordem do dia, tá? Então, ele explica, e isso é mundial, é talvez um outro momento a gente possa comentar isso com mais detalhe, mas ele toma como exemplos a questão da Revolução Espanhola e da Revolução Chinesa, mostrando que a Terceira Internacional Stalinista adotou o caminho do servilismo à burguesia nacional, como ele chama, tá? Só que isso não foi simplesmente na Espanha e na China. Esses dois exemplos são os exemplos mais agudos, digamos assim, de subordinação da Terceira Internacional à burguesia nacional. Na China, ao Kuomintang, do Chiang Kai-shek, e na Espanha, a Frente Popular, né? Esses não foram os únicos exemplos, né? No Brasil, por exemplo, o Partido Comunista Brasileiro, né, o PCB, que na época era PCdoB, adotou uma linha de subordinação completa a Getúlio Vargas, utilizando como pretexto a guerra, mas eles diziam na guerra e na paz, apoiamos o governo de Vargas na guerra e na paz. Em 41, 42, 43, etc., apoiaram totalmente o governo de Vargas e, inclusive, quando o governo de Vargas saiu da guerra, eles continuaram apoiando a ditadura de Vargas, inclusive o Prestes chegou a dizer, a defender uma constituinte com Getúlio, chamado queremismo, né?
Vocês podem ver isso numa série que nós fizemos sobre 100 anos de comunismo, e esse episódio do de Vargas está muito bem descrito, mas não só Vargas, todos os governos burgueses, né? Juscelino, Jânio, Dutra, Jango, todos esses o PCB apoiou. Tá? Então, o que ele fala é exatamente isso, foi uma política mundial da Internacional Comunista. Depois ele é, ataca o anarcossindicalismo dizendo que o anarcossindicalismo, que teoricamente tinha uma posição muito revolucionária, começou a degenerar. Na Espanha, apoiou o governo de Frente Popular, e eu acrescentaria que na Catalunha eles foram mais longe. Na Catalunha, eles chegaram a derrubar o governo institucional, eles tinham condições de tomar o poder, porque, na verdade, eles controlavam tudo. Foi uma verdadeira revolução em Barcelona contra o golpe de Franco, né? E eles entregaram o governo para a burguesia, para um burguês chamado Companys, né? E entregaram o governo quando eles tinham condições totais de... Esse próprio Companys disse: olha, vocês têm o poder, as organizações operárias, a CGT, a FAI e etc., que eram as organizações anarquistas, têm o controle nas mãos, e eles entregaram o poder para a burguesia. E o Trotsky inclui nisso aí também o centrismo. Ele diz o centrismo do Burô de Londres, que ele chama de apêndices. São organizações que ficavam entre o marxismo e o, o reformismo, mas ele diz que, na prática, essas organizações eram um apêndice de esquerda da social-democracia e da Internacional Comunista. E ele cita como exemplo o POUM, que também é bastante interessante, porque o POUM era uma composição entre uma organização que vinha da oposição de esquerda internacional, ou seja, que era dirigida por André Nin, e que era parte da oposição de esquerda internacional fundada por Trotsky, né? Só que André Nin se unifica com o setor que rompe com o Partido Comunista, o setor dirigido por Joaquim Maurín e Juan Andrade e outros dirigentes, e formam um partido centrista, que se chama Partido Operário de Unificação Marxista, POUM. E esse partido também captura o governo de Frente Popular e termina ingressando no governo burguês de Frente Popular na Espanha, tá? E traindo a Revolução, como diz Trotsky, quando tinha condições de ser uma alternativa revolucionária na Espanha. Na Espanha surgiram dois setores revolucionários, três setores revolucionários, e que foram perdidos, tá? Só para exemplificar um pouco isso, surgiu primeiro uma esquerda do Partido Socialista, que era a Juventude do Partido Socialista, que desfilava com retratos de Trotsky. Trotsky defendeu que a organização da oposição de esquerda lá, antes de se unificar com o POUM, entrasse no PS para se unir com essa juventude que estava bem à esquerda, né? E o André Nin se recusou e se resolveu se unificar com esse setor que rompia com o stalinismo. E se unificou para adotar as teses do stalinismo de colaboração de classes, infelizmente. E terminou tragicamente assassinado pelos stalinistas, tá? Então, o Trotsky faz essa caracterização dos quatro principais setores, né, que ele diz são o oportunismo sem princípios, né? A Segunda Internacional, a Terceira Internacional, os setores centristas do Burô de Londres, e depois ele fala dos revolucionários pequeno-burgueses decepcionados. Isso é uma, uma descrição que eu acho que vocês vão, inclusive, se identificar ou identificar correntes que existem na atualidade com essa caracterização dele, tá? Ele diz o seguinte, que as derrotas do proletariado diante do nazismo e do stalinismo fizeram com que muitos revolucionários procurassem novos caminhos, entre aspas, tá? Ou seja, renegando o passado,
né, dizendo que o marxismo é inconsistente, que o bolchevismo entrou em falência, tá? Não como realidade de Partido Comunista, mas como um programa e como uma política. Então, se vocês forem ver, existem vários setores que eram de esquerda, que são críticos ao a social-democracia oficial e ao que foi o stalinismo no passado, mas que são setores que caíram para o pós-modernismo, para dizer, por exemplo, como dizia o Holloway, que é um pensador famoso desses setores, que é possível mudar o mundo sem tomar o poder, ou os setores identitários, que buscam defender os setores oprimidos, mas sem mudar o sistema capitalista, os setores ecologistas do mesmo jeito, os setores agora que estão buscando recriar o stalinismo de outra maneira. Quer dizer, hoje também existem esses setores decepcionados que buscam esses novos caminhos, né? E buscam, o que o Trotsky diz é o seguinte: todos eles buscam receitas que há muito tempo foram enterradas no arquivo do socialismo pré-marxista, porque eles procuram algumas formas de socialismo pequeno burguês, de socialismo de utópico, tá? Coisas que o marxismo já enterrou há muito tempo. Tá? Então, isso é muito importante, porque a primeira definição que ele faz da Quarta Internacional é uma definição, inclusive, bastante forte, né? Quando ele diz que a Quarta Internacional declara uma guerra implacável, né, às burocracias da Segunda e da Terceira Internacional. Então, uma das características fundamentais da Quarta Internacional é a guerra às burocracias. Também, e ele inclui todas, ele diz, não as burocracias da Segunda, da Terceira, a Internacional de Amsterdã era uma internacional que era intermediária, rompeu com a segunda, mas ficava tinha a mesma ideologia, a mesma as mesmas características burocráticas, e também a Internacional Anarco-Sindicalista. Então, ele diz todas essas. Nós declaramos, vejam, eles não declaram, o Trotsky não diz que a Quarta Internacional é diferente dessas burocracias, que tem um programa diferente, que se opõe a essas burocracias. Não, não. Ele diz o seguinte: a razão de existência da Quarta Internacional é uma guerra implacável contra essas burocracias, de todas essas internacionais. E isso tem um motivo, né? É porque ele, na verdade, se vocês lembram da sessão anterior, ele faz uma relação entre a revolução política na União Soviética e a guerra implacável contra todas as burocracias em nível internacional. E ele inclui aí, é interessante, porque ele diz o seguinte: da mesma maneira, tá, uma guerra implacável também aos satélites centristas. Tá? E ele, inclusive, especifica o que seriam todos esses satélites centristas: os que pregam o reformismo sem reforma, o democratismo do tipo, apoiam o democratismo do tipo da GPU, né? O pacifismo sem paz, o anarquismo a serviço da burguesia, né? Ou seja, os revolucionários, ele inclui o seguinte: os revolucionários que temem a revolução, que dizem que ser revolucionários, mas não se colocam à frente dos movimentos revolucionários, etc. Depois ele dá um programa, essa parte termina com umas definições da Quarta Internacional que são muito importantes. E, na verdade, ele aí cria o que seria o perfil da Quarta Internacional. Não sei se vocês se dedicaram a estudar ponto a ponto. Ele diz: a Quarta Internacional não inventa, né, nem procura panaceias, porque ele vai definindo, nós estamos no terreno do marxismo, então a Quarta Internacional é marxista, não vai inventar nada
em relação a isso, né? Segundo, continua a tradição do bolchevismo. Então, a quarta é a continuação do bolchevismo, não é nada diferente, né? Depois, que a moral suprema nossa é, em uma sociedade baseada na exploração, a moral suprema é a moral da Revolução Socialista. Isso é muito importante porque ele diz, nós rejeitamos a moral burguesa, os charlatães, os professores de moral, a nossa moral é a moral da Revolução Socialista. O que é bom para a Revolução Socialista é moral. O que enfraquece a classe operária e afasta a classe operária da Revolução Socialista é negativo. Então, ele vai explicando para ele o que são bons métodos, os métodos corretos e métodos inadmissíveis. Ele explica que os métodos corretos são aqueles que elevam a consciência de classe, que elevam a confiança da classe operária nas suas próprias forças e a disposição de luta da classe operária. Esses são os métodos corretos. E os métodos inadmissíveis são aqueles que inspiram em todos os oprimidos, não só na classe, o medo e a docilidade, que é o que os burocratas fazem sempre, né? Inspirar medo da burguesia, medo do imperialismo, medo da direita, né? Então, nós inspiramos ao contrário, a combatividade, e os burocratas sufocam todo o espírito de revolta e de protesto. E nós, a Quarta Internacional, ao contrário. Então, e ele ainda vai mais além. Ele diz os métodos que substituem a vontade das massas pela vontade dos líderes, né? Os líderes demagógicos, populistas, falsificadores e etc., né? E termina dando uma outra definição, até mais categórica, do problema da guerra implacável aos reformistas. Ele diz o seguinte, e isso eu queria que é um tema de debate agora depois, porque ele faz uma caracterização muito precisa. Ele diz a social-democracia, que nós podemos colocar aqui no Brasil o PT, na Europa ainda são os partidos social-democratas. Então, ele diz a social-democracia e o stalinismo são inimigos mortais da Revolução Proletária e da sua moral. Isso é um dos pontos centrais que eu queria discutir nesse ponto. Por que inimigos mortais? Ele não está falando da burguesia e do imperialismo, porque, obviamente, são inimigos mortais. Mas ele vai dizer que essas burocracias são agentes do imperialismo e da burguesia dentro da classe operária, por isso são inimigos mortais da Revolução Proletária e da sua moral. E, no final, ele coloca quase um decálogo, não chegou a ser 10 pontos, mas quase do que seria um método e as regras da Quarta Internacional. Isso também é fundamental porque traça todo um perfil do que seria a Quarta. Primeiro, olhar a realidade de frente, não ter medo de enfrentar a realidade, por mais dura que seja. Chamar as coisas pelo seu nome, ou seja, se é uma burocracia, chamar a burocracia de burocracia, não ter meio termo em relação a isso. Não procurar a linha de menor resistência, que isso tem muito que ver com que a Quarta Internacional, naquele momento e durante muito tempo, hoje podemos dizer em alguns países também, nadou contra a corrente. Então, era fundamental enfrentar, olhar a realidade de frente, nadar contra a corrente e não procurar a linha de menor resistência, né? Depois, dizer sempre a verdade às massas. Nunca omitir a verdade. Por exemplo, em relação ao governo Lula, nós dizemos a verdade, não é um governo dos trabalhadores, é um governo burguês. Não temer obstáculos, enfrentar todos os obstáculos da luta de classe. Uma coisa interessante que ele dá um destaque
a ser rigoroso, tanto nas pequenas quanto nas grandes coisas. Isso tem muita importância numa organização política, dá importância às pequenas coisas. E não só numa organização política como um partido. Não sei se vocês sabem que na Guerra Civil, Trotsky, inclusive, tem um artigo sobre isso e tem discurso sobre isso para o Exército Vermelho. Ele dava uma importância fundamental para medir a disciplina das tropas, tá? Ele dava uma importância a que os soldados engraxassem os seus sapatos, as suas botas, tá? E parecia uma coisa absurda, trivial, né? Como que um cara, no meio de uma guerra civil, que estavam morrendo milhares e milhares de pessoas, ele organiza e coloca a disciplina dos soldados, uma condição para a disciplina dos soldados era engraxar as botas. Mas ele explica nesse artigo por quê. Ele dizia o seguinte: nas condições que nós temos na Rússia, em que o frio é uma coisa dominante, né? Em que você tem campos gelados de neve, que existe um lamaçal formado por essa neve, se o soldado não tem as botas bem engraxadas, impermeáveis à lama e à água, ele vai acabar com os pés molhados, rachados, e vai ficar doente e não vai poder marchar e nem lutar. Então, o elemento central de cuidar das suas botas, do seu uniforme, etc., que era uma defesa, uma condição prévia para lutar na guerra. Então, veja, ele diz um pequeno detalhe é uma condição fundamental para você ter um exército que possa estar em condições para lutar. E no partido se aplica a mesma coisa, em todas as condições. Então, ele diz depois, outra condição, apoiar-se sempre na luta de classes, sempre ter uma relação da organização com a luta de classes. Ousar na hora da ação. Então, isso é fundamental porque o partido se prepara para isso durante anos, para os momentos de grandes ações. Mas no momento de ação é preciso ousar também, ter uma atitude ousada, buscar a luta de classes, etc. Ele diz que essas são as regras da quarta. Então, vocês vejam que o Trotsky não se preocupava simplesmente em se delimitar da burocracia, uma guerra implacável contra a burocracia, que eram os inimigos mortais, mas, ao mesmo tempo, definir determinados métodos e normas para que fosse um guia para a construção da Quarta Internacional. Depois, ele também se delimita contra o sectarismo. Então, ele explica de onde vem esse sectarismo. Na nossa época, na época dele, né, na década de 30, mas que eu acho que é uma coisa que nós podemos aplicar até hoje. Ele diz que a traição e degeneração das organizações históricas, ou seja, da segunda, da terceira, de todos esses burocratas, fez surgir grupos de posições sectárias como reação a essa traição e essa degeneração. E é uma coisa que a gente vê hoje, vários pequenos grupos que são grupos que reagem a essa degeneração, como foi, por exemplo, a degeneração do PT, gerou vários desses grupos. Tá? E ele explica que o que caracteriza o sectarismo. Vamos colocar algumas características fundamentais. Primeiro, a recusa em lutar por reivindicações parciais ou transitórias, ou seja, não lutar pelas questões mínimas, pelas questões, pelas mobilizações econômicas da classe, pelas questões mínimas em relação aos oprimidos e etc. Então, ele diz que isso é você recusar a luta concreta da classe operária e dos setores oprimidos pelo seu nível de vida ou pelas suas reivindicações parciais. E é fundamental que nós atuemos em todas as reivindicações parciais. Vocês lembram que nas sessões anteriores ele colocava isso como uma orientação necessária, imprescindível. Tá? Segundo, os sectários viram as costas aos velhos sindicatos. Então, ele diz que isso, na verdade, é uma posição que significa virar as costas às organizações de massa que existem
Nós, não, nós participamos nas organizações dos operários, que os operários se dirigem a elas porque necessitam lutar, necessitam se organizar, como os velhos sindicatos, né? E nós atuamos aí independente da direção, sempre contra a direção burocrática, lutando para derrubar as direções burocráticas, mas participamos aí. Depois, ele diz que os sectários sempre são indiferentes à luta no interior das organizações reformistas. E esse é um elemento muito importante, porque nós temos que sempre estar atentos àqueles setores de base das organizações reformistas que possam vir a romper quando a traição dessas organizações se tornar muito evidente, né? Principalmente entre o movimento operário, que vão existir setores que podem ser petistas, podem ser do PSOL, embora tenha, ou do PCdoB, que rompam com esses setores pela esquerda, né? E que venham a posições revolucionárias, não os burocratas, né? Estamos falando dos setores da base desses partidos. Então, é importantíssimo seguir o que está acontecendo nesses partidos. Depois ele diz que os sectários não distinguem a democracia burguesa do fascismo, né? E é importante isso aí, muito importante, porque veja, naquela época, um desses dirigentes do partido italiano que eu citei, que é o Bordiga, né, que estava com Trotsky na luta contra o stalinismo, apoiou Trotsky nessa luta, ele evoluiu para posições extremamente sectárias. Os bordiguistas, por exemplo, diziam que na Espanha, né, não se devia tomar um partido militar entre os setores fascistas, não, os setores franquistas, né, e a luta, o exército republicano. E Trotsky dizia que isso era um absurdo. Lutar ao lado do exército republicano contra o franquismo não significava nenhum apoio ao governo republicano, por um lado. E, por outro lado, evidente que se o fascismo, né, o franquismo, ganhasse, né, a guerra civil, como de fato ganhou, isso significaria não só uma derrota, mas um desastre, né, para toda a classe operária. Significou 1 milhão de, de refugiados, né, políticos que foram para a França, para o México, para tudo quanto é lugar, significou o fuzilamento de centenas de milhares de operários comunistas, social-democratas, etc., centenas de milhares em campos de concentração. Então, foi um desastre. Então, é lógico que nós tínhamos que lutar de um lado. Ou ele diz, na guerra Japão contra a China, nós estamos do lado do exército nacionalista do Kuomintang. Aí sim seria correto fazer essa aliança militar, né? Uma unidade só militar, não política, não que estivéssemos apoiando o nacionalismo, nada disso. E, por último, ele explica também que os sectários se negam a fazer uma diferença entre a União Soviética e os países burgueses e, portanto, se negam a defender as formas de propriedade estatizadas, né, propriedades estatais dentro da União Soviética e defender, então, a União Soviética numa guerra contra o imperialismo e etc. Bom, por último, ele diz que todos os sectários não acham necessário uma ponte de reivindicações transitórias. Acentuam só um programa socialista, mais geral, estratégico, né? É importante isso aí, porque eu, inclusive, não sei se vocês já tiveram algumas experiências, eu conheci vários companheiros, digamos, trotskistas, né, que achavam um programa de transição um programa reformista, porque não era um programa essencialmente, olha, como vai ser a sociedade socialista, o que nós vamos ter. Trotsky mesmo diz, o programa de transição é um programa que vai até a ditadura do proletariado, ou seja, até a tomada do poder. Esse é o objetivo do programa de transição. Agora, é um programa, na minha opinião, extremamente revolucionário, muito mais avançado do que todos os programas que foram desenvolvidos, muito mais completo, inclusive, com todos os programas que foram desenvolvidos
anteriormente pela própria Terceira Internacional ou pelo Partido Bolchevique, porque é um programa que abarca toda essa experiência da classe operária, né, em relação a diferentes revoluções, a tomada do poder, a degeneração burocrática e etc. Então, por último, ele diz que os sectários só tecem comentários sobre a luta de classe, são essencialmente comentaristas e não agem, não atuam. Tá? E tratam de fazer só queixas em relação ao regime de partido, aos métodos do partido, né? Mas muitas vezes, dentro dos seus grupos, são regimes, têm regimes despóticos, autoritários. E ele fala no final que os sectários se unem aos oportunistas no final das contas, tá? E, sobretudo, aos centristas, que também é uma coisa muito comum. Tá? Ele fala que, inclusive, essas tendências sectárias existem ou existiam na época dentro da Quarta Internacional, em relação à política correta para os sindicatos, a questão de se dirigir às massas e etc. Tá? Bom, em relação à questão que é um ponto especial no programa de transição, sobre o lugar das mulheres trabalhadoras, ou seja, lugar para a juventude, para as mulheres trabalhadoras, como parte da política da Quarta. Esse lugar quer dizer uma especial atenção a esses setores, né? E é importante, eu queria só destacar, em primeiro lugar, que ele fala não de mulheres em geral, mas sim de mulheres trabalhadoras, porque essa é a tradição do marxismo. Né? O Dia Internacional não era um Dia Internacional das Mulheres, como hoje foi deturpado pelas Nações Unidas e pela burguesia mundial. Era um Dia Internacional das Mulheres Trabalhadoras. Né? Das mulheres trabalhadoras. Essa é a tradição do 8 de março. Né? E é o que o Trotsky ressalta. Tá? Então, ele fala primeiro sobre a juventude. Ele diz um elemento muito importante, que a geração idosa, tá, sofreu tremendas derrotas. Então, é importante ver. Ele fala de quê? Fala das derrotas do nazismo e do fascismo e da derrota do stalinismo. Depois eu vou entrar mais nesse problema mais adiante. Né? E essa geração tende a abandonar o combate. Nós vemos aqui no Brasil, se vocês devem conhecer, gente da geração, da minha geração, que lutou contra a ditadura, né? É uma geração que foi, na verdade, ela foi derrotada como geração revolucionária e classista. Em que sentido? Derrotada por uma política do PT de cooptar essa geração para o regime democrático burguês, para o Estado burguês, para ser funcionários, assessores, deputados, dirigentes sindicais. Então, é uma geração que foi derrotada não pela repressão, mas sim pela cooptação, pela burocracia reformista, e degenerou essa geração completamente. Né? E ele fala que essa geração ocorria na época, na década de 30, né, esse fenômeno de uma geração derrotada, e que a Quarta Internacional não é, ele é muito duro nesse negócio, ele diz, a Quarta não é um asilo para inválidos, nem burocratas, nem carreiristas, né? É, temos que colocar uma barreira ao afluxo de burocratas e de carreiristas, e ele diz, qual é a concepção dele da Quarta? Ele diz, os operários revolucionários devem ser os senhores da Quarta Internacional, não burocratas, não carreiristas. Depois ele vai falar abaixo o carreirismo. Né? Então, a caracterização que ele faz é quando se desgasta um programa, se desgasta uma geração. Então, é muito identificado uma geração revolucionária com um programa. Isso tem que ver com aquilo que eu estava explicando. O nosso programa da geração que lutou contra a ditadura era exatamente isso. E depois que derrubamos a ditadura, né, e depois que veio o fenômeno de democratização, o PT arrastou todo mundo para o Estado burguês, né, e para o regime democrático burguês.
Bom, e ele, qual é a orientação dele em relação a isso? Por que que ele dá esse destaque à juventude? Vejam, não é só um destaque à juventude para o partido, porque, é claro, hoje, por exemplo, nós queremos renovar o PSTU com novas gerações e etc. Mas ele vai mais além. Ele diz que a renovação do movimento operário se faz pela juventude, né? E a quarta dá uma importância especial à jovem geração do proletariado, porque diz é daí dessa geração que o partido vai sacar, vai tirar os mais combativos, os mais avançados dessa nova geração, né? E ele diz que, inclusive, só a juventude é que pode recuperar os melhores elementos da velha geração. Ele diz que aqueles que estão derrotados, que estão cansados, que estão, ou até que foram, não os burocratas, mas aqueles que lutaram, mas que abandonaram a luta, podem ser recuperados pela nova geração. E, por último, ele diz que as mulheres trabalhadoras cumprem um papel muito importante, porque são dos setores mais oprimidos da classe operária, né? Da classe operária. Ele também frisa isso. Ele não está falando dos oprimidos em geral, ele está falando dos oprimidos da classe operária. O que que ele diz? Que a Quarta Internacional tem que se voltar aos setores mais oprimidos da classe operária, porque os burocratas, as organizações oportunistas, a segunda, a terceira e as outras organizações sindicais, concentram a sua atenção nas camadas superiores da classe operária. Para quem não conhece, nunca viu, por exemplo, os sindicatos metalúrgicos aqui do ABC, a burocracia lulista do Sindicato de São Bernardo, depois do Sindicato do ABC de Santo André, se concentrava sempre nos setores que ganhavam melhor, os setores de ferramenteiros, de profissionais de manutenção. Esses setores eram os setores que eram sindicalizados em geral, e todos esses setores eram aqueles privilegiados pela atenção do sindicato. E ignoravam a juventude e as mulheres trabalhadoras, os trabalhadores mais mal remunerados e etc. E ele explica que as mulheres exatamente sofrem os golpes mais pesados da exploração capitalista, tanto as assalariadas quanto as donas de casa. E justamente que a quarta tem que voltar a sua atenção para a mulher trabalhadora, né? E aí que ele termina dizendo abaixo o carreirismo, e é um elemento muito importante a expressão da nossa luta contra não só os burocratas. Isso é uma coisa que nós devemos colocar atenção. A luta não só contra os burocratas instituídos, ou seja, que já são burocratas, que têm privilégios e etc., mas ele ressalta que é uma luta contra aqueles carreiristas, ou seja, aqueles que querem se tornar burocratas e muitas vezes se aproximam das organizações revolucionárias porque vem uma perspectiva de ascender socialmente, tá? Bom, por último, em relação à Quarta Internacional, talvez vocês não conheçam, então é preciso colocar um contexto de como se escreveu essa parte do programa de transição, de como Trotsky escreveu essa parte do programa de transição. Por quê? Porque existiam vários setores, inclusive dentro da oposição de esquerda, do movimento trotskista internacional, que se opunham à criação da quarta, dizendo o seguinte, que não era o momento de criar a quarta, porque a terceira e também a segunda tinham sido criados em grandes momentos de ascensão revolucionária, tá? A terceira foi criada depois da Revolução Russa e etc., tá? Então, eles diziam que a quarta estava num momento exatamente oposto, em que havia um retrocesso da luta de classe mundial, e não era, então, o momento de criar a quarta. Um dirigente trotskista da oposição de esquerda, né, mais conhecido, era um que depois escreveu a própria biografia de Trotsky, Isaac Deutscher, que era um polonês. Isaac Deutscher escreveu aquela trilogia, O Profeta Armado, O Profeta Desarmado, O Profeta Banido.
que é uma trilogia extremamente bem escrito. O cara era um escritor extraordinário, de talento extraordinário, mas ele desenvolve mais as ideias dele do que as ideias de Trotsky. Depois, em outro momento, a gente pode falar sobre essa biografia. E Isaac Trotsky, uma das ideias fundamentais é que ele estava contra criar a quarta, e ele arrastou a seção polonesa, que participava da oposição de esquerda internacional e que não entra na fundação da quarta. Tá? E o que o Trotsky responde a essa polêmica? Ele diz, olha, isso mostra, os que são céticos com a necessidade de fundar a quarta, mostra que os céticos não servem para nada. Né? Ele é bastante contundente. Né? Ele diz que a quarta já surgiu de grandes acontecimentos, mas quais são esses grandes acontecimentos? São as maiores derrotas do proletariado na história, que foram o nazismo, que derrotou a classe operária alemã, era a principal classe operária do mundo, organizada em grandes partidos, né? Foi derrotada pelo nazismo. Na Itália, foi derrotada pelo fascismo. E na União Soviética, quando o stalinismo também derrota a classe operária com uma guerra civil contra toda a vanguarda operária que tinha feito a Revolução Russa. Né? E ele diz qual é a causa dessas derrotas? Foi justamente a degeneração, a traição das velhas direções social-democratas e stalinistas. Né? Então, ele diz, diante disso, a segunda e a terceira estão mortas para o movimento operário revolucionário, né? Então viva a quarta. E ele diz, a quarta não é necessário proclamar a quarta já existe, está lutando, é fraca, tá? Mas os seus quadros tá, são quadros muito fortes, né? E a maioria, esses quadros, não existem no planeta nenhuma outra organização, uma só corrente revolucionária que possa merecer esse nome. Né? Então, ele diz a quarta é fraca em termos de efetivos, né? Mas é forte em tradição, em programa, em doutrina, na têmpera dos quadros, que isso se mostrou depois no enfrentamento que esses quadros tiveram com o stalinismo, com o nazismo, e que grande parte deles foi morta ou pelos nazistas ou pelos stalinistas, né? Mas resistiram, resistiram toda a Segunda Guerra, né? Inclusive o próprio Trotsky, o filho dele, etc., que foram assassinados. Então, ao final, ele define, primeiro, que a Quarta Internacional não tem lugar nas frentes populares, porque as frentes populares ou qualquer agrupamento ligado à burguesia, que a tarefa da Quarta é acabar com a dominação capitalista e não fazer reformas no capitalismo ou alianças com a burguesia, que a finalidade é o socialismo, e que o nosso método é o método da revolução proletária, e não nenhum outro método, não o método de reformas, apesar da gente lutar por reforma, mas não é esse o nosso método. Né? Bom, e depois ele define também que o regime de funcionamento da quarta é democracia interna e disciplina na nação, ou seja, o que resume o centralismo democrático. Tá? E o nosso programa é um programa baseado na experiência internacional do proletariado e dos oprimidos, e uma bandeira sem mácula, ou seja, o que ele quer dizer, uma bandeira que nunca foi manchada pela traição, como foi a da segunda e da terceira. Né? E esse programa, baseado na experiência internacional do proletariado, ele quer dizer o seguinte, que esse programa é baseado nas experiências desde a Revolução de 1848, desde o programa do Manifesto Comunista, até a Comuna de Paris, a Revolução Russa, a Revolução Espanhola, Chinesa. Quer dizer, é um programa que veio se desenvolvendo com a experiência histórica e internacional da classe operária. É muito importante porque, para finalizar, o que ele faz é explicar que a quarta, depois em outros escritos ele vai a detalhes maiores, ele explica que a quarta extremamente necessária, de língua fundamental, para preservar a
essa linha histórica da experiência internacional da classe operária, né, para preservar a herança do marxismo, para preservar a herança da tradição bolchevique e, na verdade, se não tivesse sido fundada a quarta, hoje nós não estaríamos aqui. Essa é a principal conclusão. Mas também é uma quarta internacional, não fundou só para isso. Ele fundou para que a quarta internacional fosse a direção de futuras lutas, tá? Do proletariado. Bom, por último, nós vamos, eu acho que talvez a gente tenha que fazer talvez um outro curso para explicar por que a Quarta Internacional entrou em crise e se dividiu. Nós podemos dizer que houve dois momentos, né, da Quarta Internacional. Um momento foi que a Quarta enfrentou, depois de fundada em 1938, esse é o programa aprovado na sua fundação, a Quarta enfrentou a ofensiva do stalinismo e do nazismo durante toda a Segunda Guerra Mundial. A Quarta foi fundada em 38, a Segunda Guerra vem em 39, e a Quarta sofreu golpes tremendos. O primeiro, o maior deles, foi o assassinato de Trotsky em 1940. O Stalin conseguiu finalmente assassinar Trotsky e ele sabia que era fundamental acabar com a vida de Trotsky para impedir que a Quarta Internacional nascesse forte ou se fortalecesse depois da Segunda Guerra. Junto com isso, ele assassinou uma série de quadros. Já tinha assassinado em 1938 o Leon Sedov, o filho de Trotsky, assassinou, inclusive, os que eram organizadores da fundação da Quarta Internacional, por exemplo, que foi secretário de Trotsky, Rudolf Clemens, e vários outros, né? E depois, durante a guerra, esse processo continuou. A morte de Trotsky foi uma morte qualitativa, porque era o único dirigente que tinha estado à cabeça da Revolução Russa. Inclusive, Stalin já tinha, quando Stalin assassina Trotsky, já tinha assassinado todos os outros, né? E ele era o único dirigente vivo que levava em si a tradição de toda uma experiência mais avançada da luta de classe até o momento, e que eu acho que é a mais avançada até hoje, né? Então, com o assassinato dele, a Quarta, que já era fraca, ficou muito mais forte, porque quando a Quarta foi fundada, existia uma contradição. Podemos dizer que o corpo da Quarta Internacional era um corpo frágil, mas tinha uma cabeça gigante, que era que resumia a experiência da Revolução Russa, retratada até na história da Revolução Russa, escrita pelo próprio Trotsky, etc., né? Mas depois disso, a Quarta ficou, então, qualitativamente mais fraca. E ela foi, durante a Segunda Guerra, foram assassinados vários outros quadros também muito importantes da Quarta, alguns pelo nazismo, né? Por exemplo, um trotskista belga que se chamava Abraham Leon, belga ou um alemão, não me lembro agora, Abraham Leon, que escreveu um livro sobre o marxismo e a questão judaica, foi assassinado em campos de concentração. Outro alemão chamado Vindelin também foi assassinado. Vários outros, como um que se chamava Tresso, um italiano, fuzilado. Leon Lessoy, que esse era belga, também fuzilado. Vários outros na Europa que pereceram diante do nazismo. E, obviamente, quando foi fundada a Quarta, a maior seção da Quarta Internacional e mais forte, que eram os trotskistas nos campos de concentração, que chegaram a ser 30.000, foram todos fuzilados na União Soviética até 1938. Então, no ano que estava se fundando a Quarta, era um ano que estava terminando de fuzilar todos os trotskistas que estavam em campos de concentração na União Soviética, tá? Todo esse processo está muito descrito num livro que se chama Comunistas contra Stalin, né, que é do historiador Pierre Brouet,
procurem isso, é possível pedir pela editora Sunderman, mas é um livro impressionante que mostra todo o massacre que houve dos comunistas na União Soviética. E os outros, os assassinatos de trotskistas também.